Afinal, bom dia! Estamos aqui na sexta-feira, já assim entrando em clima de carnaval, né, gente? Feriados, dias aí mais folgadinhos. Mas vamos entender um pouquinho mais, né? Peixes, afinal de contas, é um signo forte ou é um signo fraco, né? Porque às vezes a gente fica, ai, qual signo é mais forte? Qual signo é mais fraco? E muitas vezes é uma questão da pessoa não estar na sua melhor forma, né? Aproveitando a qualidade daquele signo, a qualidade daquela energia, porque quando nós falamos peixes, nós estamos traduzindo para você um monte de coisa que tá ali, ó, embutida atrás disso, né? E tem múltiplas camadas, tá? Então, peixes, ele faz parte dos mutáveis. Os mutáveis são, né, Gêmeos, Virgem, Sagitário, Peixes. A grande questão dos mutáveis é que eles estão na transição de um processo, né? Então, nós temos o movimento cardial, que é aquele de iniciar, nós temos aquele que fixa e aquele que está numa outra fase se preparando para uma mudança, para começar um outro ciclo, né? São três etapas. E no mutável fica aquele lugar assim, nossa, qual é a possibilidade? Para onde eu vou? O que eu quero? Então, a escolha fica sempre dentro desse lugar, né? É um lugar onde você faz alterações, onde você é mais permeável à mudança, mas a mudança só vai acontecer se você fizer uma escolha por ela, tá? Por que eu tô explicando isso? Porque muitas vezes a gente olha pro pisciano e a gente tem a impressão de que ele não tá muito aqui, né? Que ele tem uma certa dificuldade de estar nesse mundo, que ele tem dificuldade de estar nesse plano, porque ele tem essa questão do sonho muito presente, né? E ele capta coisas, mesmo que ele não acredite nisso, né? Que não é muito desse plano. Então, a gente acha que esse povo, né, que, eu sou pisciana, eu sou fraca, eu sou frágil, eu sou assim, assim, assim. Gente, isso é uma desculpa, tá? Por quê? Porque mora dentro do pisciano, né, essa questão dessa relação mãe-filho, e não é qualquer mãe, é uma mãe muito profunda, é uma mãe que está ligada numa coisa muito maior, é aquela que gera todas as vidas, mas que ela tem dificuldade de liberar esse filho, né? Ela coloca para esse filho essa questão dele ter que ficar salvando ela, dele ter que ficar redimindo ela, dele ter que desse filho ter que fazer o processo que é da mãe. Então, dentro do pisciano mora esses dois lugares, essas escolhas, né? Ou eu vou ficar nessa mãe que usa toda a força de vida que ela tem, né? Para ficar aprendendo aquilo que ela tem que entregar para o mundo, que é esse filho. Ou então eu fico nessa posição do filho que infinitamente, né, vai ter que fazer um sacrifício gigantesco, vai ter que sofrer muito para tentar resgatar essa mãe, tá? Como que isso aparece na nossa vida, né? Porque às vezes eu falo essas coisas e isso pode te escapar de diversas maneiras, né? Então, muitas vezes o que você faz? A história da sua família, ela vem permeada de sofrimento. E você começa a repetir isso, às vezes de forma muito declarada, às vezes não, né? Então, lá na sua família, você teve um pai ausente, né? Uma mãe ausente, alguém que por algum motivo, ou porque estava com a cabeça fraca, ou porque estava passando por um processo
de depressão, ou porque estava trabalhando muito, buscando seu sonho alucinadamente, ou porque estava se dedicando a outras pessoas nesse afã de salvar o outro e esqueceu da própria família. Então, assim, o filho tem que lidar com essa ausência, né? Então, assim, alguém que trabalha na área da cura, e aí essa pessoa fica o dia inteiro fora, quando volta tá só o pó e não tem como te dar atenção. Aí você fica assim, gente, que mundo é esse, né? Eu tô aqui, oi, querida, seja bem-vinda. Eu tô aqui, eu quero fazer algo e na realidade a minha mãe nem olha pra mim, eu nem existo muito pra ela, né? Não dá nem tempo dela se cuidar, que dirá de você que tá aí, porque ela tá com 2 jornadas, ela resolveu, né, ser uma excelente profissional, mas fora, né? E aí fica isso. Então, assim, nem sempre é muito claro, né, que você tá vivenciando esse lugar. E depois, né, você acaba repetindo esse padrão na sua vida. Então, de alguma forma, você fica ausente para os seus filhos, né? E esse filho que tem que lidar, né, até com o mau humor da mãe, com o cansaço da mãe, com as estripulias da mãe, né? Com essa... Porque assim, quando a gente tá muito estressado, a gente ou vai para uma coisa muito lânguida, né? Tô sem força total, ou você fica irritado, né? Sabe assim, você fica irritado porque você tá tão cansado, você tá tão fora de um ciclo de vida que seria interessante, que isso sobra para sua família. Então, o pisciano, ele tem uma força muito grande. A questão é que ele, muitas vezes, nesse processo, né, ele vai se perdendo e reproduzindo o padrão da família, né? Ele vai vivenciando essa desestrutura de outras formas, né? Então, às vezes ele come demais, às vezes tem uma vida sexual desregrada, né? Porque assim, não se iluda que o pisciano ele gosta de orgia, gente. Vamos falar, né? Ele tá ligado com Dionísio. Dionísio é aquela coisa sem limite, orgiástica. Você perde limite, né? Você perde limite para comer, você perde limite para trabalhar, você perde limite para jogar. Você não tem esse limite claro, né? E quando você não tem esse limite claro, você só vai lidar depois com a consequência. Gratidão, querida. Você vai lidar com a consequência disso, né? Na hora que isso bater assim, ó, no real, que é lá o nosso outro mutável virgem, né? Que é o dia a dia, que é esse corpo pagando o preço, né? Então, muitas vezes você vê pessoas com essa questão pisciana muito presente, que o corpo é sacrificado, né? Ele é visto como secundário, ele é visto como não muito importante. Ai, não, ele dá conta. Mas você está tratando dele bem, né? Eu conheço um pisciano que ele tem, assim... ele é uma pessoa muito inteligente. E ele trabalhava numa emissora televisiva muito importante. E é muito desgastante, né? E dentro dele, com esse ideal pisciano, morava, né? Acho que ainda mora, faz tempo que eu não vejo. Ele tinha ideais, né? De justiça, de fazer o bem. E foi para uma emissora que não bate muito. Então ele tinha que fazer lá o trabalho dele e era uma coisa assim para hipnotizar as pessoas, digamos assim, né? Então as notícias veiculadas, elas eram muito repetitivas e sempre com um teor assim de drama, né? Quase escorrendo sangue pela tela, né? Então exacerbando esse lado dramático, que também é pisciano, né? Então ele estava numa área dele, alcançando muitas pessoas, porque ele está ligado nesse coletivo, ele se preocupa com o coletivo, e aí o trabalho dele nesse nível. O que acontece? Ele se exigia fazer um trabalho perfeito.
Não existe o perfeito, né? O perfeito é a morte. Você não tem mal o que fazer quando você atinge a perfeição. Ele começou a desenvolver um problema vocal, porque ele tinha que usar a voz dele. E ele começou a desenvolver um problema aqui, ó, na cervical. Por quê? Porque tinha que digitar muito, alta velocidade o tempo todo, estressado, daquele clima rápido. É para onde? Porque tem pauta, né? E tem horário, e tem que sair, tem que ir atrás, né? E ainda tem esse peso energético, né? De ser contra as coisas que ele acredita, né? Ainda tinha pessoas para ele coordenar. Enfim, era um trabalho extremamente cansativo, exaustivo, que exigia muito dele. E aí, a cervical dele, bem, começou a ir pro saco. Entende? Por quê? Por causa desse ideal, dessa coisa assim, né? O trabalho consome, o seu trabalho vira o seu vício, é aquilo que tá te destruindo, tá te tirando desse ponto que você gostaria de contribuir, porque afinal de contas, no frigir dos ovos, não estava contribuindo dentro do que deveria ser, ele estava submetido, né, a uma diretriz empresarial que impedia ele de realizar aquilo que ele tinha, né, como ideal e que ele praticava no seu dia a dia, uma pessoa maravilhosa. Mas no trabalho ele tinha que fazer o que tinha que ser feito lá. E isso teve um preço de saúde para ele, entende? Então, muitas vezes o pisciano faz isso, né? Eu vou me esfalfar aqui, nesse lugar eu não tô feliz, mas eu vou. Tem dinheiro, tem status, tem não sei o quê, tem não sei o quê, porque ele tem essa ambição. Ele não conta, mas ele tem. E aí fica ali, né? Ah, então, vou ficar mais um pouquinho, vou ficar mais um pouquinho. Não dá certo, porque você vai pagar o preço, né? E aí, onde isso começa na vida da pessoa? Começa lá no papai e na mamãe, né? Por quê? Porque você não é aceito, porque você tem lá suas dificuldades, né? Seu pai e a sua mãe não lidam bem entre eles e você quer ficar de bom filho, você quer salvar esse pai e essa mãe, e aí você sai do seu lugar, né? Então, o preço da escolha é eu vou ter que suportar o meu pai e a minha mãe se desentendendo, e os piscianos não dão muito conta disso. Eles querem salvar, eles querem interferir na vida de pai e mãe, eles querem interferir na vida das pessoas, né? E essa não é a alternativa que vai gerar luz para aquilo. Tá vindo por algum motivo, né? É espelho da dificuldade da relação do homem e da mulher, não é do pai e da mãe, né? Ele amava a mãe dele, mas a mãe dele tinha questões com o pai que era do pai e da mãe, entende? Do homem e da mulher, e ele não compreendia isso, né? E isso foi para lá no sistema, porque aí a empresa vira mãe, seja bem-vinda. A empresa vira mãe, a empresa vira o pai, os colegas viram pai e mãe. Você leva para o seu trabalho isso, né? E aí o preço dele foi adoecer, não havia meio daquilo melhorar. Vivia com a garganta estressada, vivia tomando antibiótico, vivia com problema na coluna, tinha que fazer físio, tinha que não sei o quê, tinha que fazer fono, né? Mas a questão era o tipo de violência que ele estava fazendo a si, que é essa coisa do fragmentar. Então, assim, para ele ficar nesse lugar, né, suportando toda essa rotina, toda essa pressão, tem que entregar a meta, tem que fazer todas essas coisas, né, que trabalhos endoidecidos e exigentes fazem. Gente, isso não é saudável, né? Isso é te consumir, isso é te fragmentar, isso é te roubar da vida, né? Então, se você tá lá e você tá fazendo isso, aonde é que existe fraqueza? Fala para mim, né? Se você tá suportando aquele trabalho 6 dias por semana, 5 dias, sei lá eu, 8 horas por dia, tá fazendo tudo isso, então onde tá a fraqueza disso? Não tem fraqueza nenhuma. Tem uma escolha, que é a grande questão do pisciano. Ele vai fazer realmente algo alinhado com aquilo que ele percebe em todas as dimensões, ou ele vai se vender para um sistema louco. Porque esse sistema que a gente está imerso é louco,
né? Ele te leva à loucura, te leva à morte. Ele rouba o que você tem de precioso, né? Essa mãe devoradora, né? Não é mais a sua mãe, mas é esse sistema de dinheiro que te rouba, né? Você fica escravo, você fica preso, você vai se fragmentando. Então, é uma reflexão muito mais profunda do que isso, né? As pessoas ficam, porque, né, ele fica ali e aí ele gosta do espiritual. Não é só isso. Esses grandes ideais, né, onde todo mundo tem que ser feliz, isso é um desejo coletivo. E se isso existe, é porque nós podemos fazê-lo. Mas a gente tem que parar de ter o ideal e se vender para aquilo que corrompe ele, né? São escolhas, né? E achar que você sozinho vai dar conta, que você vai mudar, você vai fazer interferência, você vai semear, mas não a ponto de você se sacrificar. Já foi feito o sacrifício lá na época de Jesus Sananda, né? Ele já fez aquilo, não precisa repetir, a gente só tem que aprender a lição de amar, né? A grande lição do pisciano é amar a todos incondicionalmente, mas para isso você tem que tirar as condições que ainda existem dentro de você. Não tem fraqueza nenhuma nisso, né? Dentro dessa rendição que é possível, né? Dentro do signo de peixes, né? Você se render a algo maior, esse maior vai tomar conta de você. E aí, bem, não tem para ninguém, né? Por quê? Porque a gente está acostumado com um desenho egóico, né? Eu quero do meu jeito e o seu jeito não vai funcionar. Sinto te dizer, né? Então ele acha e dentro desse achismo não foge da realidade, né? Você perde o contato com o real. Você vai para um lugar de arrogância, né? A grande questão dos mutáveis é a hierarquia dentro da questão do Bert Hellinger, né? Você se sente grande quando na realidade você está fora do seu lugar e está sendo devorado pelo sistema. Então, qual a vantagem, né? Você se perdeu no seu real objetivo. Então, ele tem uma força gigantesca, porque imagina você estar conectado, você estar sentindo o fluxo da vida e deixar essa vida te levar, né? Vai ser fácil? Eu não disse que vai ser fácil, eu disse que você tem a força, né? E que aí dentro dessa força você vai ganhando aliados. E com os aliados você vai se fortalecendo, não é? Sabe aquela coisa, um só você quebra, mas aí você consegue mais gente, vai juntando mais gente, cada um lá, e aí quebra isso, não é? O grande problema do pisciano, né, em alguns aspectos, é que ele acha que ele tem que fazer tudo sozinho, que ele é é a cocada preta, né? Na realidade, ele é veículo de expressão de algo do sistema que não está sendo dito, de um sofrimento, com certeza, né? Ele vem para contribuir para o resgate disso, mas ele não vai salvar todo mundo, não é ele que faz isso, né? É algo muito maior do que ele, do que a sua percepção. Já é o começo? Com certeza, né? Mas tem a parte de cada um. A gente faz a cada dia mais um pouquinho e vai se construindo, né? E isso vai reverberando pela sua vida, né? Pelos nossos antepassados. Nós somos exemplo. Mas o sacrifício mesmo, gente, a gente tem que observar, né? Esse sacrifício, né? Na realidade, não é bem o sacrifício. Sofrimento tá servindo para quê? Né? Para você gerar mais do mesmo, porque não é isso que nos é pedido. É pedido para a gente ser feliz, é pedido para a gente ser mais sutil, é pedido para a gente amar, né? E uma dificuldade grande desse entendimento, né? E também é muito importante para os piscianos entenderem e acessarem que ele tem emoções fortes e que não são bonitas, tá? Porque assim, quando nós estamos na faixa do Dionísio, o Dionísio é aquele que dilacera
dilacera, é aquele que, mas assim, gente, esquarteja onde é que tá esse lugar dentro de você. Sabe aquele lugar assim, se eu pego fulano, eu pico. Então, tem que olhar para isso, porque isso é uma força mal direcionada. Não dá para você fazer de conta que fulano bebe só porque, ou se droga só porque ele está desestruturado. Às vezes ele tem lá dentro dele um sentimento muito primitivo, que ele precisa organizar, né? Às vezes eu odeio fulano, para não matar fulano eu bebo. Sinto muito, né? Por quê? Porque o pisciano, ele tem ideal, ele quer ser gente do bem, mas muitas vezes ele tá fora da casinha, né? Ele tá colocando aquilo para outro manifestar e fala, ô, fulano, não faz assim. Mas tá dentro de você, né? E essa é uma das grandes dificuldades para o pisciano, né? Olhar esse lugar mal cheiroso. Não há vergonha nenhuma, todos nós temos, todos nós sentimos. O problema é a gente ignorar isso. Eu tenho raiva, sim, eu tenho ressentimento, sim, eu tenho mágoa, sim, eu tenho culpa, eu tenho ansiedade. Eu tenho, sabe assim, acessar isso e usar essa mesma compaixão que brota em você para você, né? Porque você é viciada em fazer isso com o outro, né? Ai, tá tudo bem, você sabe fazer isso, você sabe ser empático, você sabe ser compassivo, você sabe. E não dá o outro com graciosidade e amor. Mas e você, né? E você? Você usa toda essa força para você? Essa é uma grande pergunta que todos os piscianos, e aonde está o peixes no nosso mapa, que a gente tem que se fazer, né? O que é que eu escondo aqui de mim mesmo, né? Com uma nuvinha assim de que tá tudo bem, faz de conta que não tá acontecendo nada. E se faz de conta que não tá acontecendo nada, tá te estraçalhando, né? Não é que você vai fazer isso em cima do outro, mas você precisa perceber isso dentro de você. Isso que tá minando, né? E aí, quando isso eclode, você pode nem entender direito o que é isso, né? Nossa, gente, que história é essa, né? Tem aqui dentro de mim isso. É uma força muito grande, porque você acessa coisas, sentimentos, emoções, que são universais. E dentro desse universal tem essas partes que não são bonitas e que também estão dentro de nós, né? E aí mora a força, né? O Dionísio, na loucura dele ser né? De ser colocado para o mundo, de ser rejeitado, isso é muito importante, né? De ser rejeitado, de não ser reconhecido, ele enlouquece e sai matando, entende? Ele tem junto com ele isso. Então, não subestime essa sutileza que o pisciano tem. E às vezes ele faz isso, essa coisa do se destruir o outro, num quietinho, né? Ele não é nada, essa força não é nada fraca, né? Ela vem assim, sabe, onda, vem. Quando você olha, não tem tsunami, acabou, não sobrou nada em pé. Então, por favor, você aí que tem, né, peixes muito fortes no seu mapa, Sol, Lua, Ascendente, peixes muito fortes, né? Você precisa observar essa força, né, esse tsunami que você tem aí de coisas que você gostaria de evitar, mas que você precisa observar, né? Para você não sair fazendo tsunami na sua vida e na vida das pessoas, porque isso afeta as pessoas, né? É sutil, mas dá problema, tá? Então, qual é a melhor forma da gente lidar com isso, né? Perceba os momentos que você tem, que você fica muito esquisito e tente e se pergunte e queira achar a resposta do que tá por trás, né?
Sabe assim, puxar a neblininha que você faz para você não ver essas coisas? Puxa ali, eu quero saber. Saber. Queira entender, porque aí as suas escolhas, inclusive, vão se tornar mais fáceis. Porque você vai integrar esse lado que não é bonito, né? E sabe essa coisa da mãe devoradora dentro da gente, né? E desse filho que faz dessa coisa embolada, você vai poder discernir essas forças. Você vai poder discernir isso que te sabota. Porque essa coisa que devora é aquilo que nos sabota no dia a dia, né? Então, assim, eu tenho esse vício, né? Em vez de vir para casa, eu vou pro bar. Por que você vai pro bar? O que tem lá no bar que você não encontra na sua casa? Por que você ainda tá nesse relacionamento que te frustra há muitos anos e você ainda insiste, né? Por que você ainda insiste? Qual a crença que tá por trás disso, né? Você sentir esse vazio aí dentro. O que você precisa? Conte para você o que você precisa, né? Qual é o valor, né? Aonde se perdeu esse sentimento de que você é valorizado? Aonde, né? Você foi jogado fora por alguém e você aceitou, sabe? Esse menino não vai dar em nada, não vai dar muita coisa, né? Sabe assim? Ou esse aí vai ter que ser aquilo que eu quero, né? Porque tem isso também, ou você não vai ser um nada, ou você vai ter que satisfazer esses desejos familiares. E aí você se perdeu. E isso dá muita raiva, porque quando a gente perde aquilo que a gente é, esse fio da meada, o resto não faz muito sentido, tanto faz. Você fica ali sendo joguete, né? Vai pra lá, vai pra cá, mas não faz mais, nada mais faz sentido pra você. Então é muito importante observar isso, né? Porque quanto mais você fica nesse lugar, mais você gera a mesma coisa. Faz sentido? Quer fazer uma pergunta? Né? Gente, peixes não é fraco. Pelo contrário, é uma força muito grande. Mas você precisa assumir você, né? O que você deseja, como você deseja, incluir o outro, ver o outro, né? Fazer essa troca no dia a dia, não é deixar para um futuro, ele vai melhorar ali na frente. Não, é agora, sabe? É agora. Porque se você não faz agora, você não tá plantando a sementinha pro dia de amanhã. Né? Esse dia aqui que tá chegando hoje para você, ele foi plantado ontem. O que você plantou ontem, né? Então, plante agora, né, esse contato consigo, esse amor a si, esse cuidado consigo, porque você vai oferecer isso para o outro, você vai ser referência, né? Essa coisa boa, gostosa, né? De estar com o outro e da gente poder se congraçar em coisas boas e mais sutis, né? O divino é divino mesmo, porque senão não chamava divino. E a gente vai chegando até ele através disso, né? Eu vou me conectando com o meu divino e permitindo que ele vá saindo. E essas sujeiras, né, emocionais e mentais e físicas que nós temos, é aquilo que nos impede de viver isso mais plenamente. Então, imagina a força que tem isso. Você já percorreu todo o dia, você passou por muitas lições. E agora a sua maior lição é se amar, né? Se integrar e permitir, né, que esse sutil, né, cuide também de você, né? É um lugar onde a gente se entrega a algo além desse ego, além da nossa cabeça falante, né? Além das nossas resistências. Por quê? Porque é assim que nós somos, né? Às vezes a gente fez tanta porcaria na vida que você fala assim, e agora? Pra onde eu vou? Você nem sabe, tá perdidinho. Aí você para, senta e pede ajuda. E fica quieto, espera, né? Espera um pouquinho, respira ali nesse lugar, sente e recebe.
né? Esse fluxo da vida passando por você. Você sente ele muitas vezes no dia a dia, pisciano, mas você precisa que esse fluxo precisa, né? Isso é uma sugestão minha. Você não precisa nada, é só acessar. É isso. Acesse isso mais vezes, mas transforme isso em ações de amor para você em primeiro lugar, né? Sem precisar cobrar do outro ou projetar qualquer coisa. O outro é o outro. Veja ele amorosamente como uma parte sua que ainda precisa de amor. Faz sentido? Então, na prática, é isso. Senta, espera um pouco, respira. Esse trabalho, esse trabalho, esse trabalho. Senta. O que eu posso fazer, né? Aonde eu preciso fortalecer dentro de mim para eu poder dar esse próximo passo? Porque às vezes é uma coisa assim, soltar uma crença, né? Nossa, na minha família, ai, dinheiro, ai, gente, deixa o dinheiro para lá. Não, traz o dinheiro para cá, ele faz parte dessa realidade. Você não pode negá-lo, né? A prosperidade também é isso, tá? Então, ó, desejo para você um excelente final de semana, que você consiga praticar aí, ó, nesse momento do sol em peixes, é lua nova, a lua também está em peixes, hoje é um bom dia para você ficar aí, ó, curtindo essa vibe mais sutil, trazendo, recolhendo essas mensagens do além, né, se permitindo isso, né, ir para esse lugar de se religar a você, né, ao Deus, a Deus que já está dentro de você. É um bom momento para isso. Resgate esse seu lado, né, de religar. E no eclipse do dia 14, vamos trabalhar essa dificuldade, né, que os piscianos têm e que todos nós em algum lugar temos, né, de, de acessar nossa força, de ficar nesse lugar de vítima, né, nesse jogo vítima, salvador, carrasco, né, e a raiva que dá isso, porque você não vive a sua vida, né, você está vivendo a vida de alguém, do seu sistema, que ainda não é a sua, tá bom? Se inscrevam e a gente vai se vendo. Um bom carnaval, muito amor e alegria no coração. Beijos!